E olha só como ficou linda esta necessaire porta-maquiagem. Gente, ficou enorme, muito prática. Ela tem os bolsinhos dentro, ó. Ela ficou com 6 bolsinhos. Olha quanta coisa cabe nessa necessaire. Ficou linda, né? Super prática. Espero que vocês gostem de aprender. A medida é 40 por 28. E a caixinha de leite, ó, 40. Caixinha de leite, eu fiz caixinha de leite de 5 centímetros. E é 40 por 28. Para ficar bem grande. Fica linda. Aqui, ó, cortei as... Cortei no tecido, ó, coloquei o molde em cima. Depois eu vou cortar as caixinhas de leite, ó. Eu vou precisar de 2 partes principal, 2 partes de forro e 2 partes de manta. A manta que eu tô usando aqui é a manta R1, mas se você quiser pode usar R2 também, fica bem mais estruturado. Então são 2 partes de cada, forro, manta e principal. Aqui a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou colocar o tecido principal na manta. Eu coloco e eu vou costurar ele todinho aqui na manta. Arruma bem bonitinho. Aí não precisa prespontar a pontinha, né? E eu vou fazer aqui um trabalho aleatório, sabe? Um quilt livre. Pode fazer matelassê, pode fazer o que você quiser. Pessoal, aqui, ó, eu vou juntar o tecido principal com a manta R1. Você pode também passar, porque essa manta, ela tem uma cola. E a cola gruda do tecido. Eu não quero passar, eu vou fazer uma costurinha, ó, na borda do meu trabalho. Mas se você quiser passar, pode passar. Cada um tem o seu jeitinho para fazer, né? E você pode também estar usando a manta R2. Eu não gosto de usar R2, além dela ser muito grossa, fica a parte da cola passando no meu calcador. E eu não gosto que a minha máquina fique suja de cola, sabe? Eu não gosto muito de usar R2. Eu uso R1, ó. E ele fica bem estruturado, viu? Não fica fininha, não. Fica com uma estruturação muito boa. O pessoal tem gostado bastante. Ó, vou finalizar aqui. Ó, finalizei e passei a costurinha na volta toda do tecido, ó. Agora, eu vou fazer um quilt livre, um trabalho livre, como você quiser. Ó, pode fazer uma tela C, você risca, pode fazer como quiser. Ó. O meu, eu vou fazer assim. Não tem certo nem errado, do jeito que você fizer. Ó, vai dançando com o tecido aqui embaixo do calcador, só que tem que fazer o retrocesso no começo e no final. Olha que gracinha. Vocês vão ver, vai ficar uma belezinha esse trabalho. Faço a qualquer distância, sabe? Não meço. Olha só como ficou bonitinho, ó. Bem estruturado, olha. Gente, eu adorei esse trabalhinho. Ficou bem bonitinho, né? Agora, eu vou fazer os bolsinhos, ó. Esse daqui tem 5 centímetros pela largura do bolso, pela altura do bolsinho, ó. Você dobra no meio. Esse jeitinho de vincar me lembra a minha mãe, ela que me ensinou. Ela vincava muito desse jeito, eu não uso vincador, até hoje eu faço desse jeitinho. E olha que a minha mãe nem costureira era, mas me lembra muito ela. Tela vôlei. Gente, toda costureira tem uma percepção visual muito boa. Então você pega aí a largura do tecido, que é 28, e você divide mais ou menos por 3. Eu dividi sem régua mesmo. Se você quiser usar a régua, não tem problema, tá?
colocando mais ou menos aonde eu vou fazer a costurinha do bolso, ó. Dobradinho para fazer um acabamento, ó, vou colocar aqui, ó. Tô dividindo mais ou menos, estou fazendo a olho mesmo, tá? Vou colocar uma outra no outro lado. Que no final vou montar 3 bolsinhos. Na realidade, 3 de cada lado. Vamos fazer 2 dessa para colocar uma de cada lado, que a necessaire tem 6 bolsinhos. E com essa tela vôlei fica tudo muito bonitinho, né? Ó, só fui na percepção visual, porque assim, não tem um tamanho correto do bolso. O tamanho que sair tá ótimo, porque os produtos têm vários tamanhos, né? Não é especificamente para um determinado produto. Então, se sair um menor ou um maior, não tem problema nenhum. E também não é porque você faz 10 necessário que todas têm que sair o mesmo tamanho. Gente, é artesanal. Não é uma linha de, não somos linha de produção, somos artesãs, né? Então, de repente pode sair diferente, sem problema nenhum. Olha só. Isso daqui eu tô só alfinetando. Agora eu pego uma de 40 também por 5, ó, e vou vincar do mesmo jeitinho. Porque eu tenho que pregar lá em cima. Tem que, na realidade é duas, uma em cima e uma embaixo, porque a gente, ó, tá vendo? Porque embaixo a gente vai fechar também, né? Porque para não ficar caindo no fundo da bolsa. Ó, então a gente vai fazer 2 assim, ó. Passamos uma costurinha, ó. Passei uma costurinha. Agora eu vou pregar no forro, vou passar outra costurinha, ó. Pegar o forro. Aqui eu vou fazer a caixinha de leite, né? Os 2 forrinhos, olha só, arrumar direitinho. E eu vou colocar aqui o molde em cima deles, ó, para mim fazer a caixinha de leite, fazer bem bonitinho. Vou cortar os 2 juntos, ó. Você faz o seu próprio molde, tá? Se sair menor ou maior que a minha, a gente não tem problema. É artesanal. Vai ficar linda do mesmo jeito. O importante é você escolher tecidos bonitos, né? Tecidos que combinam, que você sabe que a sua cliente vai gostar. Ó, vou riscar aqui. Vai cortando. Você vai deixar da caixinha de leite 1 centímetro para a margem de costura, ó. E vai pregar o bolsinho na parte de baixo, ó. Tá vendo? 1 centímetro. Deixa assim a largura de um dedo, mas é 1 centímetro que você deixa para você medir direitinho. Dos 2 lados. E aqui vai fazer uma costura de fora a fora, ó. Pegar bem direitinho. Deixando sempre aquele pedacinho lá embaixo, ó. Que é, vamos pregar a lateral também, para ele ficar bem certinho, né? Vou costurar aqui as 2 laterais, ó. É um mimo, né? Agora, eu tenho que dividir esses bolsinhos no meio. Então, aonde eu coloquei, ó, ele tá assim. Agora, vamos dividir. Aonde eu coloquei o, o viés, vamos costurar por cima para fazer as divisórias dos bolsinhos. Vamos costurar aqui e costurar em cima da outra também. Fica um acabamento bem feitinho, bem bonitinho. Retrocesso no começo e no final. Não esquece que na parte de baixo do bolso tem que deixar 1 centímetro da caixinha do leite, que é exatamente a margem de costura, tá? Olha aí, ficaram 3 bolsinhos fofos. Isso aqui você tem que fazer dos 2 lados.
Olha aí. Dos dois lados do forro, com 3 bolsinhos cada um. Muito bonitinho, né? Agora, vamos para o principal. Eu já fiz aqui as caixinhas de leite, coloquei o molde em cima, igual eu coloquei no forro, ó. Agora eu vou pregar o zíper. Você coloca cremalheira, quer dizer, direito do zíper, junto com o direito do tecido, ó. E vamos fazer um pezinho. Vamos pregar aqui direito com direito, ó. Vou pregar o zíper. Eu prego primeiro no principal, depois eu prego no forro. Tem gente que consegue fazer isso tudo junto, gente, tudo bem. Cada um tem o seu jeitinho de fazer, né? Eu não gosto de fazer tudo junto. Eu gosto de que fique preso certinho. Primeiro eu quero ver se o zíper tá certinho, para depois eu vou colocar o forro. Aí você comenta aí, como é que você faz? Você consegue colocar tudo junto? Eu acho que é uma costureira muito boa para conseguir pregar tudo junto. Eu primeiro coloco o zíper. Agora eu vou colocar outra parte. Coloco direito com direito novamente, ó. E vou pregar um pezinho de máquina. Olha aí como é que fica. Agora, olha que linda. Já que eu vou destacar, eu podia ter feito isso antes de pregar o zíper. Fica mais fácil se você destacar o zíper de metro antes de pregar, tá? É uma dica também aí. Mas se você colocar ele fechado, ele fica certinho. Aqui você tem que ter cuidado para ver o lado do bolsinho, né? O lado do bolsinho, o lado aberto do bolsinho tem que ficar pro lado do zíper. Ó, viu? E vou estar pregando. Por isso que eu falo que eu não faço tudo junto. Sempre sai uma parte que não tá costurada. Então, eu costuro uma, depois eu costuro outra, sem pressa. Isso aqui é terapia. Ó, olha a fofura que tá ficando, ó. Eu já vou aproveitar e vou fazer o pesponto do zíper, ó. Eu puxo todo o forro para baixo, ó. Certifico se os bolsinhos estão na posição correta. Ó, que gracinha, né? E já vou fazer o meu pesponto aqui. Puxa bem o forro, né? Vai ficar um acabamento bem bonitinho. Veja se ficou bonitinho, ó. Uma costura que linda. Agora eu vou prespontar a outra parte. E olha só como ficou. Uma graça. Vou tirar essa linha aqui, ó.
Agora eu vou fazer uns tirante lateral, ó. Gente, esse tecido assim não tem um tamanho certo. Eu fiz aqui um tirantezinho. Esse daqui tem 17 centímetros, lá ficou muito grande. Na realidade, o tamanho ideal para ele é 5 centímetros, tá? Eu cortei assim, ficou grandão assim. Mas eu vou cortar. Vocês vão ver lá no final que eu deixei bastante pedaço para dentro, ó. Agora é hora de colocar o cursor do zíper. Vamos medir aqui se tá certinho, ó. Faço um leve corte aqui na cremalheira de um dos lados, ó. Corta uma pontinha. Cuidado para não cortar muito, né? Ó, tirou a pontinha, ó, fica tipo um dentinho. Assim. Agora eu venho com o cursor, primeiro eu coloco na parte mais alta, ó. A parte que eu não cortei. Ó, seguro com o meu dedo, aí coloco na parte que tá cortada, ó. Coloquei, eu seguro as duas partes, ó, e puxo. Seguro as duas partes direitinho e puxo o cursor. Segurou? Olha só, desce certinho. Esse cursor eu preciso tirar todo, porque depois eu vou ter que deixar ele no meio, né? Para as duas partes ficar fechada. Aí eu deixo fechado, eu coloco novamente do mesmo jeito. Coloco na parte maior, depois enfio, ó, e deixo ele no meio da peça. Assim. Agora eu vou colocar a minha etiquetinha, minha assinatura. Se vocês puderem, investem em etiqueta. Etiqueta tem suas redes sociais, é muito interessante. Um vai falando pro outro, vai falando pro outro. Quando você vai estar cheio de clientes. Eu sempre coloco a etiqueta pro lado que o zíper abre. Eu acho que fica mais bonito, mas não é necessariamente precisa colocar aí. Quando a peça tá desse jeito, o ideal seria você colocar as tirinhas em cima do zíper. Eu não coloquei, deixei para colocar depois que eu esqueci e dei um pouco de trabalhinho, mas quando a sua estiver nesse ponto, você já aproveita para costurar as tirinhas em cima do zíper. Aqui eu vou segurar forro com forro, principal com principal. Eu jogo todo o zíper pro lado do forro, quando eu vou fechar, tá? Pezinho de máquina bem certinho, ó. Agora eu vou costurar, fechar as laterais, ó. Gente, é fácil de fazer, não tem segredo. Qualquer principiante consegue fazer, ó. Vou fechar aqui o outro lado. Bem de boas, com calma, tranquilidade que requer a costura, principalmente a costura artesanal e criativa. Ó. Agora eu lembrei que eu tinha que ter colocado os tirantezinhos antes, né? Agora eu vou colocar. Se você colocar quando tá aberto, é bem mais fácil. Ó, o tanto que sobrou para cortar, tá vendo? Fica muito grande e não fica bonito, né? Então, você pode fazer tipo assim de uns 5 centímetros, fica bom. Dá para puxar, fica elegante. Ó, mas deu certo. Preguei desse lado, ó, tá vendo?
ficou em cima do zíper, tá vendo que sobrou bastante? Ficou grande, não tem necessidade. Porque vai ser cortado de todo jeito, né? Vou pregar o outro lado. Tudo pregadinho, bonitinho. Preguei os dois lados, ó, em cima do zíper. Agora eu vou fechar as caixinhas de leite, ó. Joga uma costura para cada lado, ó. Para não ficar muito alto, para não estragar a máquina. Ó. Joga uma costura para cada lado e fecha. Uma para cada lado, ó, e fecha o forro. Olha só, por enquanto tá assim. Tirar essa linha aqui, que essa linha sempre atrapalha, né? Agora, antes de fechar a parte de cima, eu vou fechar o forro. Vou lá para baixo, ó. Aqui deu certinho, ó. Vamos fechar primeiro a lateral. Vai ficar uma gracinha, super vendável. As pessoas estão amando esta peça. Agora eu vou lá pro outro lado, ó. Conforme vai fazendo, vai limpando a linha para sua peça ficar limpa quando você terminar o seu trabalho. Agora eu vou fechar o fundo, gente, o fundo, ó. Eu sempre deixo um pedacinho para que cabe a minha mão para me conseguir desvirar, porque senão depois dá muito trabalho, fica esticando toda a peça. Eu vou acertar aqui, ó. É certinha. Agora eu vou deixar um pedacinho, ó. Vou costurar aproximadamente 5 centímetros de cada lado. Vou marcar aqui onde que eu não vou costurar, ó. Vou deixar daqui até aqui. Dá mais ou menos 5 centímetros de cada lado essa costura. Mas aí vocês fazem de acordo com a mãozinha de vocês, né? Arremate no começo e no final. Prontinho. Dá pelo menos para fechar a caixinha de leite, esses 5 centímetros que a gente fecha. Agora eu vou fechar a caixinha de leite da parte de baixo do forro, ó.
Jogo uma costura cada um para um lado. E vou fechar aqui na máquina, ó. E aí, estão gostando dos vídeos? Deixa o like, se inscreva aqui no meu canal. Aqui sempre vai ter umas peças muito bonitinhas e vendáveis para você colocar aí no seu ateliê. Agora eu vou fechar outra caixinha, ó. Belezinha, vou cortar aqui. Agora chegou a hora de fechar essa parte, ó. Essa parte a gente faz o sanduichinho. Principal e forro e costura tudo junto, ó. Tecido principal, forro, zíper e aquele puxadorzinho, ó. Dobra tudo, põe a costura no meio do cursor do zíper, ó. E a gente costura esse sanduichinho, tudo junto. Ó. É. Cortei o excesso do zíper e eu vou dar uma queimadinha para ele não desfiar. Ó. O zíper sempre é bom você queimar, porque sempre ele desfia. Ó. Agora eu vou virar tudo para me ver como é que tá o acabamento do zíper. Que nessa hora, se tiver qualquer desencontro nas costuras, dá para desmanchar e fazer antes de eu fechar. Então eu vou lá e vou abrir o zíper pelo buraco que eu deixei no forro, ó. Vou virar todinho para me ver como é que tá esse acabamento. Olha a perfeição dessas caixinhas de leite, ó. Muito bonitinha. Ó, vamos lá olhar o outro lado. Uma gracinha. Ó. Agora vou fazer o teste do zíper, se tá ok, está abrindo e fechando normalmente. Tudo isso eu faço antes de fechar o forro. Ó. Prontinho. Se ela tá aprovada, muito bonitinha, eu vou abrir ela novamente e vou virar do avesso novamente, ó. E agora eu tenho um segredinho para vocês. Eu vou costurar esse forro no principal, para quando você abrir ela, o forro não ficar vindo junto, né? Eu vou costurar tudo junto. E olha aí como é que eu faço. Antes de fechar a peça. Ó. Eu pego lá em cima o forro e eu costuro aqui embaixo, ó. A caixinha de leite lá de baixo do principal. Vou mostrar aqui pra vocês melhor, ó. Vendo? Ó lá, você pega lá de cima, você põe aqui junto e você costura tudo junto, assim. Exatamente assim como eu tô mostrando no vídeo. Retrocesso no começo e no final. Corta os excessos das linhas, né?
E agora eu vou estar fazendo do outro lado, a mesma coisa. Dobra tudo, ó. Junta tudo lá. Forro com o final lá no fundo da necessaire. A caixinha de leite do fundo, ó. Na realidade, junta fundo com fundo, né? Ó. Vou tá costurando aqui de novo. Retrocesso no começo e no final. Olha só como fica. Fica mais ou menos assim, ó. Ó. Agora eu vou jogar tudo pra dentro e vou deixar ela no avesso, pra vocês verem que bonitinho que fica esse forro, ó. Fica todinho embutido. Os bolsinhos estão certinhos, ó. Olha como ficou embutidinho, bonitinho. Fica um acabamento muito bonito no avesso da peça, né? Agora, como eu já tinha olhado que tava tudo certo em cima, o zíper tá bonitinho, tá na hora de fechar a peça. Se você quiser, pode fechar com um pontinho invisível, pode fechar com cola. Eu vou fechar na máquina. Ó. Eu dobro bonitinho a margem da costura, ó, e vou passar uma costura aí, ó, pra fechar esse forro. Assim, ó. Dobra direitinho, com cuidado que dá certo, sempre dá certo. Joga a margem de costura pra dentro, ó, e costura pra fechar o forro. Retrocesso no começo e no final. Vamos lá. Arrumando aqui a dobra bonitinha, ó. Vou botar os excessos das linhas, ó. Fica uma gracinha, gente, ó. Fechar o outro lado. Começa a fechar pelo meio, né? Porque é uma peça grande. Olha que gracinha. Agora eu vou virar todo mundo pra dentro. E já tá prontinha a nossa peça. Muito fofinha, né, gente? Ficou perfeita. Olha que coisa linda. Ó, prontinho. Grande, né? Cabe bastante coisa de maquiagem. Ou o que você quiser colocar, né? Tem os bolsinhos lá. Super linda. Você arruma aqui, se dá uma apertadinha, porque as bolsinhas têm memória, né? Olha lá dentro como ficou fofa demais, né? E não é aquela coisa que quando você for puxar vai sair o forro junto. Ficou linda. Façam aí no seu ateliê. Muito obrigada por assistir. Até o próximo vídeo.